Bom, com o fechamento da janela de transferências em várias ligas importantes ao redor do mundo, vários jogadores acabaram aí ficando sem contratos e livres no mercado, cara. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui 10 jogadores que estão sem time, estão aí dando sopa no mercado e quem sabe pode ser até uma boa para o seu time. Tem até jogador mesmo que já estaria até negociando com o futebol brasileiro. Vamos trazer aqui esses jogadores famosos. Antes de começar, eu peço para você deixar aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, a gente quer chegar a 40 mil inscritos aqui no nosso canal, dá essa moral ajudando o nosso canal a crescer cada dia. Bom, e sem mais enrolações, vamos aí para o primeiro nome da lista, cara. Um jogador que surgiu muito promissor no Tottenham, era uma das referências do clube inglês anos atrás, porém, atualmente ele está sem clube. É o meia-atacante Dele Alli, o jogador inglês que rescindiu seu contrato com o Como da Itália nos últimos dias, aos 29 anos. Está livre de graça aí, podendo assinar com qualquer clube aí ao redor do mundo. Certamente esse aqui foi um grande desperdício, né, cara? O jogador que passou aí muitos anos no Tottenham, jogou também no Everton, Besiktas, até ir para o Como na temporada passada, 2024-2025. Porém, a passagem dele pelo Como não foi suficiente para que ele se estabelecesse por lá e agora está livre no mercado com apenas 29 anos, né? Quanto tempo tem que a gente ouve falar do Dele Alli? Já parece ser um jogador que tem mais de 35, 36 anos, mas o jogador está apenas com 29 anos. Comenta aí se você gostaria de ver o meio-atacante inglês no seu time. Bom, o próximo nome é um jogador que foi extremamente criticado pelos tempos que ele passou no Barcelona. É o zagueiro Umtiti, meu amigo. Se o seu time estiver precisando de um zagueiro imponente, francês ainda, meu amigo, tá aí, ó, uma boa opção. Aos 31 anos, o jogador está livre no mercado após a fraquíssima passagem pelo Lille. O jogador chegou a custo zero no clube francês na temporada 2023-2024, porém não se destacou por lá e atualmente está sem clube. Seu contrato se encerrou aí no dia 1º de julho com o clube francês. Comenta aí se você gostaria de ver um Umtiti no seu time, um jogador que foi muito questionado na época que ele jogava lá no Barcelona. O próximo da lista, esse aqui eu fiquei até certo ponto surpreso, que até outro dia ele estava no Liverpool, cara. É o Chamberlain, lembra dele? Jogador inglês, também inglês, assim como o Dele Alli. Aos 32 anos, o jogador está sem contrato, está livre no mercado após a passagem bem discreta pelo Besiktas da Turquia. Ele defendeu esse clube desde a temporada 2023-2024, porém não teve seu contrato renovado e está sem clube desde o dia 27 de agosto. É bem recente já a saída do Dele Alli do Besiktas da Turquia, um jogador aí com passagem pelo Southampton, Arsenal e Liverpool. Jogou também muito tempo na seleção inglesa, um jogador aí que era muito importante no Liverpool e agora perdeu muito espaço no mercado europeu. Quem sabe poderia ser interessante, né, cara, para vários clubes aqui no futebol brasileiro. Um jogador de 32 anos já é um jogador que não tem tanta idade assim para continuar atuando em alto nível, por exemplo, na Premier League. Poderia sim, quem sabe, buscar um mercado alternativo e seria aqui, quem sabe, o mercado brasileiro, né? Só um ponto importante aí para quem está um pouco perdido no vídeo, né, cara? A janela está encerrada aqui no Brasil, mas os clubes podem contratar jogadores que estão livres no mercado, só para deixar claro para quem ainda está por fora, quem não entende desse assunto, né? Claramente aí, se o seu time estiver precisando de, por exemplo, um atacante, esse jogador está sem time, ele pode contratar ele. Está aberta essa possibilidade, além também dos clubes poderem contratar jogadores da Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro e aqueles que não completaram 7 jogos aqui no Brasil. Quem sabe esses jogadores que estão livres no mercado possam reforçar o seu clube. O Chamberlain certamente seria um ótimo nome, com certeza aí jogaria muita bola aqui no Brasil, né? Bom, o próximo da lista, ele é um jogador polivalente da defesa, ele pode atuar como volante, como zagueiro, também pode, quem sabe, fazer uma lateral direita ali se precisar. É o volante Oriol Romeu, cara, jogador de 33 anos, recentemente rescindiu seu contrato com o Barcelona. O jogador está sem contrato desde o dia 31 de agosto e o jogador muito experiente aí, já rodado no futebol europeu, já rodado no futebol espanhol, inglês, também passou pela Alemanha, estava aí no Barcelona na última temporada. Esse aqui era um jogador que chegou até certo ponto no fundo do poço, mas conseguiu dar a volta por cima e assinar um contrato lá na temporada 2023-2024 com o Barcelona. Não se firmou, foi emprestado ao Girona, depois voltou ao Barcelona e agora está sem clube. Comenta aí se você gostaria de ver o Romeu no seu time.
Bom, o próximo nome da lista aqui é um jogador que se encaixaria perfeitamente no futebol brasileiro, até porque ele é sul-americano. É o lateral esquerdo Laxalt. Lembra dele, cara? O jogador que defendeu a seleção do Uruguai por muito tempo. Aos 32 anos, o jogador está sem clube após deixar o futebol da Rússia, onde jogou por muitas temporadas no Dinamo Moscou. Esse atleta tem passagem por Inter de Milão, jogou muitos anos futebol italiano no Genoa, Empoli, também jogou no Bolonha, passou também pelo Torino, até chegar no Milan, que viveu o seu auge na sua carreira, porém não conseguiu se firmar no clube italiano, foi para o Celtic da Escócia emprestado, depois foi em definitivo para o Dinamo Moscou e agora está sem clube. Esse jogador recentemente revelou o sonho de voltar à seleção uruguaia e jogar a próxima Copa do Mundo, mas para isso ele precisa achar um clube, né? E aqui no Brasil pode ser, quem sabe, ele tem algum mercado, né? O jogador aí uruguaio, certamente seria mais fácil para os clubes brasileiros convencê-lo de fechar por aqui, né? Comenta aí se você gostaria de ver o Laxalt no seu time. Bom, e seguindo com a nossa lista, o próximo aqui é um jogador que recentemente deixou o Arsenal. É o lateral direito barra zagueiro japonês Tomiyasu. Jogador de 26 anos, está sem clube após ter inúmeras lesões nos Gunners. O atleta não teve seu contrato renovado e acabou deixando o Arsenal lá no início de julho. Até então não se houve nenhuma especulação quanto à possibilidade dele seguir no futebol europeu. Não teve propostas de outros clubes e o atleta segue livre no mercado, como eu falei. Tem apenas 26 anos, um jogador aí que até pouco tempo estava defendendo a seleção japonesa e jogou muitos anos no Arsenal, porém não vem conseguindo aí achar um novo clube devido ao histórico dele de lesões. Tem um alto valor de mercado, o jogador, segundo o Transfermarkt.com, está avaliado em 18 milhões de euros. Comenta aí se você gostaria de ver o Tomiyasu no seu time. Bom, o próximo nome da lista aqui recentemente foi especulado no Botafogo, porém não houve negócio. E é o marroquino Ziyech, cara, um jogador que destruiu na época que ele jogava no Ajax, foi vendido a peso de ouro para o Chelsea, porém lá no clube inglês ele não se firmou. Depois do Chelsea investir 40 milhões de euros, o jogador não deu tanto retorno assim ao clube inglês. Rapidamente ele deixou o Chelsea, foi emprestado ao Galatasaray, voltou para o Chelsea na temporada 2023-2024, foi para o Galatasaray custo zero, não se firmou no futebol turco novamente e foi jogar no Al Duhail do Catar nessa temporada de 2025. Porém, o contrato dele foi apenas de 6 meses com esse clube, não teve seu contrato renovado. E aos 32 anos, o Ziyech está livre no mercado. O jogador que foi um dos destaques do Marrocos na última Copa do Mundo, segue aí livre. E aparentemente nenhum clube lá na Europa vem demonstrando interesse nesse jogador, né? E como eu disse, foi bastante especulado no Botafogo essa possibilidade do Ziyech defender o clube carioca meses atrás, só que não houve avanço. E agora ele segue livre, pode, quem sabe, voltar aí à tona uma possibilidade dele jogar aqui no Brasil, né? Comentem se você gostaria de ver o Ziyech atuando por aqui, com certeza esse seria um baita reforço para qualquer time no futebol brasileiro. Bom, e esse jogador está atualmente sendo especulado no Brasil, cara, que é o atacante Paco Alcácer. Lembra dele? Aquele mesmo do Barcelona, passou por Borussia Dortmund, jogou muitos anos também no Vídea Real. O jogador aí está atualmente sem clube após uma longa passagem pelo futebol dos Emirados Árabes. O atleta não teve seu contrato renovado com o Shazaa FC lá dos Emirados Árabes e está sem time desde julho. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo estaria até mesmo cogitando a possibilidade de contratar o atacante de 32 anos. O atleta está avaliado, segundo o Transfermarkt.com, em 3 milhões de euros e com certeza seria um ótimo reforço para vários clubes aqui no Brasil, né? Se o time estiver precisando de um centroavante, quem sabe pode ser o Alcácer aí uma ótima opção, né? O São Paulo estaria interessado, segundo essas informações atualizadíssimas aí do Jorge Nicola. Bom, esse próximo da lista é um baita jogador, né, cara? Mas eu acho que ele desperdiçou bem a sua carreira ao fechar com o Toronto FC. É o Insigne, meu amigo, jogador que estava vivendo um auge, tanto na seleção italiana, recém-campeão da Euro lá em 2020, foi disputado em 2021. O jogador acabou trocando o Napoli pelo Toronto FC e ali meio que pôs um fim na sua carreira, né? Ele foi muito mal jogando lá na MLS e atualmente, aos 34 anos, o jogador está sem clube. Esse aqui era um baita jogador, cara, jogou muita bola no Napoli. Quem viu o Insigne jogar em alto nível, tanto na seleção italiana e no Napoli, sabe o que eu tô falando. Porém, na MLS ele só foi para ganhar dinheiro, né? Porque não jogou absolutamente nada. O Toronto fez um alto investimento, tanto nele e no Bernardeschi, só que os dois jogadores italianos se deram muito mal por lá, jogaram muito mal. O Toronto não conseguia fazer boas campanhas, não conseguia sequer se classificar para os playoffs da MLS. E o jogador que teve seu contrato encerrado no dia 1º de julho segue sem clube e aos 34 anos ele foi bastante especulado em vários times, tanto lá no futebol italiano e ao redor do mundo, né? Esse aqui claramente
Seria um ótimo reforço, sim, para vários clubes aqui no Brasil, se ele tentar resgatar um pouco o que ele apresentava lá no Napoli, né? Mas se ele vir jogando o futebol que ele apresentou no Toronto, certamente aí vai ser muito time jogando dinheiro no ralo, né? Comenta aí se você gostaria de ver o Insigne no seu time, um jogador de 34 anos, eu acho que já tá naquela fase que ele tem que decidir, cara, se vai tentar retomar algum espaço no futebol italiano ou se ele vai jogar em algum outro centro alternativo, como ele já passou no MLS, acho que claramente pode ser que ele possa vir parar na América do Sul, ou quem sabe Japão, Coreia, por aí vai, né? China e por aí vai. Bom, e para fechar o nosso vídeo, esse aqui é um baita jogador, né, cara? Christian Eriksen, jogador de 33 anos, dinamarquês, está sem clube. Desde o seu encerramento do contrato com o Manchester United, o atleta não conseguiu achar um novo clube e perdeu várias oportunidades, principalmente de clubes menores lá na Inglaterra. Tentaram a contratação desse jogador e ele segue sem time. Atualmente, segundo o site transfermarkt.com, o jogador que está avaliado em 4 milhões de euros, e certamente teria muito espaço aqui no futebol brasileiro, né? Um jogador de muita bagagem, passagem por Ajax, Tottenham, Inter de Milão, Brentford e Manchester United, e o jogador segue sem clube. Claramente quem é amante do futebol sempre torce pelo Eriksen, né? Principalmente depois daquele problema gravíssimo que ele teve no seu coração, e todo mundo aí torce pelo sucesso desse jogador, né? E claramente eu acho que seria uma boa para o atleta jogar aqui no futebol brasileiro, né? Vamos ver se vai, quem sabe, aparecer algum time interessado no Eriksen, mas eu acho bem complicado. Acho que ele ainda é um jogador que tem mercado na MLS, tem mercado talvez na Arábia, China e por aí vai, né? Fica até difícil alguns clubes aqui no Brasil competirem pela contratação do atleta, que certamente não deve ter um salário tão baixo assim, né? Por mais que ele esteja avaliado em apenas 4 milhões de euros, mas o salário do atleta deve bater ali na casa de 3 milhões ali facilmente, né? Comenta aí o que você acha desses nomes que estão disponíveis de graça aí no mercado, só seu time fazer aquela ligação e tentar contratar algum desses craques, né? Comenta aí qual desses atletas se encaixaria melhor no seu time, comenta aí qual desses você gostaria que vestisse a camisa do seu clube do coração. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, forte abraço, tamo junto, é nóis.